Você vai fazer uma introdução, né, Arthur? Vou fazer uma introdução. Tá. Já estamos ao vivo, gente. Opa! Grande Então, boa responsabilidade. Noite. Já estamos ao vivo. Boa noite a todas e todos. É um prazer ter vocês nos assistindo aqui no canal Disparada. A live de hoje à noite é a primeira da nossa série de seminários intitulada A Questão Nacional em Debate, né? Nessa série, a gente vai contar com a presença de intelectuais, políticos e outros formadores de opinião para refletirmos a respeito da indispensável questão nacional. O debate de hoje à noite tem como título Saquaremas e Luzias no Pensamento Político Brasileiro. E contamos com a presença de Aldo Rebelo e Christian Lynch. Aldo Rebelo foi deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados e ministro do Estado da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovação e dos Esportes. Boa noite, Aldo. Boa noite, professor Christian. Boa noite, Arthur. Boa noite aos nossos internautas. Também contamos com a presença de Christian Lynch. Ele é doutor em Ciência Política pelo IUPERJ, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Atualmente é professor do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IESP da UERJ. Boa noite, Christian. Boa noite, Arthur. Boa noite, ministro. É um prazer estar com vocês aqui e com esse distintíssimo público que nos assiste nesse momento. Boa noite. Antes de passarmos para o debate, eu peço para você, internauta, que siga as redes sociais do Disparada. Tá? Os links estão aqui na descrição do vídeo. Tá? Acompanhe os conteúdos do site e colabore com o Disparada fazendo sua doação. O link para a doação também está aqui na descrição do vídeo. Tá? Sua ajuda é muito importante para manter o Disparada e projetos como esse. Bom, nosso debate vai ter o seguinte modelo. Né? Cada expositor vai ter 20 minutos para sua fala, seguido de um bloco de respostas a perguntas dos internautas. Tá? Para fazer a pergunta, é só fazer um comentário no YouTube ou no Facebook. A gente vai ler aqui e vai separar algumas perguntas para fazer para os nossos debatedores. Tá bom? Assim, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Christian. O Christian vai ter 20 minutinhos, meia hora, para fazer sua fala. Em seguida, a gente passa para o ministro. Tá bom? Então, a palavra é minha? A palavra é sua. Bom, muito obrigado, Arthur. É uma grande responsabilidade estar aqui falando para vocês. É uma grande honra também estar aqui nessa mesa da companhia do ministro Aldo Rebelo. A questão nacional, né, é uma questão eterna, uma questão permanente, né, que tem que ser compreendida num quadro mais amplo, né, e é dentro dela que eu costumo falar dessas duas tradições do pensamento político brasileiro, a que eu me refiro carinhosamente como Saquaremas e Luzias. Todos nós sabemos que Saquaremas e Luzias, né, remetem, na verdade, ao nome dos dois partidos que, durante o Império, disputaram o poder político, né, que era o Partido Conservador e o Partido Liberal. Esses nomes vieram do fato de que os dois tinham projetos nacionais diferentes e eles se enfrentam, né, em 1842, nas famosas revoltas liberais em Minas Gerais e em São Paulo. E nas duas ocasiões foram os liberais, por suposto, né, que se rebelam contra o domínio conservador do Rio de Janeiro, que estava construindo o Estado Nacional no modelo unitário. E a revolta é debelada pelo Marquês de Caxias, o futuro Duque de Caxias, em Sorocaba, onde ele derrota o Padre Feijó, e em Santa Luzia, onde ele derrota Teófilo Otoni. Daí que acontece, ao mesmo tempo que os conservadores começam a ser chamados pela alcunha de Saquaremas, que era uma coisa pejorativa, porque um dos chefes do Partido Conservador, que era o futuro Visconde de Itaboraí, tinha sua fazenda em Saquarema, que então era um distrito da cidade de Itaboraí, na antiga província do Rio de Janeiro. Os Saquaremas, né, os conservadores, começaram a chamar pejorativamente também os liberais derrotados de Luzias ou Santa Luzias, a fim de recordá-los da derrota militar que eles haviam sofrido em Santa Luzia. Né? Então, a gente tem essas duas cidades emblemáticas do Brasil que simbolizam, na verdade, perspectivas políticas opostas. Né? Saquarema, né, que é do estado do Rio. Só que a gente fala Saquarema hoje, lembra de surfista, porque é uma cidade, né, que é boa de praia, boa de onda. E Santa Luzia, que é uma cidade histórica que hoje fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Tá? Mas o que quer dizer isso aqui? Saquaremas e Luzias, na verdade, não é exatamente uma designação que eu emprego para separar simplesmente conservadores de liberais. É uma coisa mais ampla. Na verdade, é um apelido
como na Inglaterra se divide, por exemplo, o espectro político entre o Whigs, ou Tories, tá? Mas para designar uma distinção no pensamento brasileiro entre cosmopolitas e nacionalistas. E aí eu volto à primeira sentença, né, a primeira frase que eu mencionei aqui, que é aquela que diz respeito à questão nacional. A gente não tem como pensar a questão nacional fora do seu outro, que seria a questão universal, a questão do cosmopolitismo. Tá? Eu, desde que escrevi esse texto, que se chama Saquaremas e Luzias, né, a sociologia do desgosto com o Brasil, faz uns 9 anos, mais ou menos, eu desenvolvi uma pesquisa que eu chamei de ideologias do pensamento político brasileiro. Ideologia aqui não tem sentido pejorativo, né? Não é no sentido marxista de que existe uma realidade que é tal como ela... que existe uma forma de olhar a realidade que é o real mesmo, e que e as outras formas seriam todas deturpações, equívocos. Eu não estou partindo dessa premissa. Eu estou me referindo mais a ideologias como diferentes formas de ver o mundo, né? As ideologias são características da modernidade, são características do mundo das massas, né? E elas emergem a partir do momento em que as massas têm que participar da política, votando, mas, ao mesmo tempo, elas não têm experiência política no sentido de que elas não ocupam cargos políticos. No mundo oligárquico do século XVIII, né, no mundo grego ou romano, eram poucas famílias que participavam da política. Então, você tinha uma concepção da política que a gente pode chamar de concepção prudencial. Né? O sujeito lia história, o sujeito tinha experiência política, e aprendia com os mais velhos e se orientava conforme as circunstâncias e os precedentes históricos. No mundo democrático, isso não é possível, porque a gente não tem experiência política empírica, não dá para, como todo mundo ser como o ministro Aldo Rebelo, não tem como todo mundo ser deputado, né, ser ministro de várias pastas, ter uma experiência acumulada como essa. A gente tem que, né, julgar um pouco e é para isso que existem as ideologias. Né? As ideologias existem porque servem de mapas que reduzem a complexidade da vida política e nos permitem àqueles que não têm experiência política, não tem como ter experiência política concreta, né, um mapa que simplifica essa realidade e permite ela se localizar ali dentro de acordo com os valores, tá? Os valores que a orientam, né? Sobretudo os valores principais. Né? Se a gente pensar que a gente tem 3 grandes ideologias da modernidade, 3 macroideologias, a gente poderia dizer que elas são conservadorismo, liberalismo e socialismo. Né? O valor supremo do conservadorismo é a autoridade, defesa da autoridade, tá? Ou da ordem. Né? Mas você só pode preservar a ordem, né, se tiver autoridade. Né? Os outros vêm depois. Os liberais põem acima de tudo a questão da liberdade. Né? E os outros valores vêm depois, autoridade, enfim, igualdade. E os socialistas eles se destacam pelo fato de que o valor supremo da ordem política legítima para eles, porque a gente está falando aqui de horizontes, de visões de mundo orientadas por valores diferentes, é o valor da igualdade. Tá? Então, a gente consegue organizar isso dessa maneira e consegue, enfim, a partir desse quadro que a gente tem que pensar a questão nacional. Então, quando eu falo Saquaremas e Luzias, mas são 2 que viram 3? É mais complicado. Tá? Aí a gente tem que vir para o pensamento político brasileiro. O pensamento político brasileiro é um pensamento que se percebe periférico. Tá? A característica do pensamento político brasileiro, como do pensamento político latino-americano, né? eu diria de 90% do mundo, de se sentir historicamente periférico, existir num lugar periférico atrasado do mundo. Tá? Essa sensação de estar, né, desterrado, que está longe, que as coisas aqui chegam tarde, tá? Que é sempre uma referência. De um modo geral, a cultura brasileira é toda referenciada com a ideia de que existe algum outro lugar onde as coisas são melhores, onde as coisas são mais desenvolvidas, onde as coisas são mais adiantadas. A gente chama isso de países civilizados, primeiro mundo, países adiantados, países desenvolvidos, primeiro mundo, né? E às vezes carinhosamente de lá fora. Né? Lá fora nunca é África, nunca é Ásia, nunca é Oceania. Lá fora não é nem América Latina, lá fora é sempre Estados Unidos ou Europa Ocidental. Tá? Então a gente sempre se referencia dessa forma do ponto de vista geográfico como um país periférico e do ponto de vista do tempo como um país atrasado. Então a gente, na cultura brasileira, sofre de um duplo descolamento.
né? Ela é atrasada do ponto de vista do tempo e ela é periférica do ponto de vista espacial. Não é que ela seja, tá? Ela se percebe como tal. E isso atrapalha muito o desenvolvimento da nacionalidade. Né? Porque você acaba criando, enfim, é nesse ponto que estou querendo chegar, você acaba criando a ideia de que esse impasse é insuperável ou que nós não temos, sozinhos, nós não temos condições de superar esse dilema. Então, de uma maneira geral, eu diria, até 2018, todos os governos do Brasil, fossem conservadores, socialistas ou liberais, estão preocupados com a modernidade, estão preocupados em modernização. Como é que você abrevia os obstáculos, como é que você pula os obstáculos, como é que você abrevia o tempo para conseguir sair do atraso e da periferia e chegar no centro e na atualidade, né? Que seria essa coisa da modernidade. E aí cada uma das três ideologias pensa de maneira diferente. Né? Como o problema dos conservadores é a autoridade, eles vão para a história do Brasil querendo descobrir por que o Brasil tem pouca autoridade, por que o Estado é fraco, por que o Estado não se organizou. Tá? E aí vão dizer que foi a colonização portuguesa, né? A culpa é sempre dos portugueses, coitados. Enfim, a colonização era ganglionar, tá? Então era preciso criar, o Estado tinha que criar a nacionalidade. Os saquaremas originais pensavam assim. Tá? Os liberais acham que o problema do Brasil é o contrário, é excesso de Estado, não falta de Estado. Tá? Então eles acham, na verdade, que o Estado brasileiro da colonização, ao invés de ser ausente, ele era poderosíssimo, ele era absolutista, ele era patrimonialista, ele era corrupto, não havia divisão entre público e privado, tá? E havia a Igreja Católica, e o nosso azar é que, olha os Estados Unidos, eles tiveram protestantismo, né? A gente teve esse catolicismo atrasado, né? A Inglaterra era desenvolvida, Portugal era atrasado, então esses são os que mais culpam os portugueses, inclusive. Tá? E você tem os socialistas. Os socialistas, eles se dividem, como a gente vai ver daqui a pouco. Tem socialistas que são cosmopolitas, que descendem dos liberais, e tem socialistas, e por isso seriam Luzias também, né? E tem os socialistas que descendem dos conservadores estatistas. Tá? Já vamos explicar direito isso aqui. E eles acham que é o seguinte: os dois acham que o problema do Brasil é a desigualdade social. Os dois acham que o principal passivo da nossa formação social foi a escravidão. Tá? Ninguém discrepa quanto a isso. Mas eles têm olhares diferentes sobre a relação entre Estado e sociedade. Né? Os socialistas nacionalistas acham que o Estado é necessariamente um motor de indução do desenvolvimento, que a atuação do Estado é necessária. Tá? E eles se filiam, por exemplo, a figuras históricas do Brasil, como Getúlio Vargas, João Goulart, Lula. Hoje você tem Brizola, né? Hoje você tem carregando a bandeira o ex-ministro, o governador Ciro Gomes. Né? Mas você tem também, do lado de lá, socialistas que eu chamo de cosmopolitas, que são socialistas que são, eu brinco, chamando de rueiros. Né? Eles acham que o Estado é sempre negativo, acreditam que tudo deve vir ou dos sindicatos completamente autônomos, ou de movimentos sociais que não tenham nenhuma conexão com o Estado. O Estado é sempre visto como os liberais veem, como um objeto de opressão. Né? E tudo que o Estado faz é visto na chave da cooptação. Então, vamos lá mais para trás. A princesa Isabel não fez nada. Tá? É o mito da outorga, quer dizer, o Estado não pode participar da abolição da escravidão. A mesma crítica é feita a respeito de Vargas. Né? Então, os cosmopolitas socialistas denunciam o que eles chamam de mito da outorga. Vargas não fez nada, quem conquistou foram os trabalhadores. Tá? Então, fica uma dicotomia meio tonta, com todo respeito a quem pensa o contrário, sobre quem fez o quê, quando, na verdade, é óbvio, olhando de longe, que você teve participação de todos os lados. Né? Você teve participação dos trabalhadores, você teve participação do Estado também. O Estado não é um inimigo, necessariamente. Né? E a própria ideia de uma cisão absoluta entre sociedade e Estado não faz nenhum sentido. Né? Quem está no Estado também está na sociedade. O Estado não é uma entelequia. Né? O que é o Estado? O Estado é formado por funcionários públicos. Esses funcionários são pessoas. Eles vão para casa, né? Eles têm família, eles vão ao clube, eles vão à igreja, eles vão, sei lá onde, os filhos estão na escola, então eles também estão na sociedade civil. A ideia de uma separação total, ela é uma falácia do ponto de vista da ciência social. Tá?
Então, eu estou contando essa história inteira para a gente poder conseguir chegar na questão, repito, na questão nacional, que eu acho que agora vai ficar mais claro. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Eu vou mostrar um quadrinho, tá? Que é... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso funcionar. Não vou conseguir fazer isso funcionar, porque eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver. Ah, vou conseguir funcionar assim. Aqui, ó. Eu vou mostrar o que eu chamo da minha teoria dos quadradinhos. Vocês estão vendo? Arthur, você está conseguindo ver aqui? Eu estou projetando aqui, estou compartilhando uma tela, né, sobre quais seriam essas ideologias do pensamento político brasileiro. Apareceu aqui. Tá? Vocês conseguem ver? Estou conseguindo ver o quadro, não estou conseguindo ler porque a letra é muito pequena. Não tem importância. Aqui eu estou querendo só mostrar o quadro para vocês terem uma ideia dos quadrados. São 6 quadrados que estão divididos em 2 eixos. Tem um eixo do lado esquerdo e tem um eixo do lado direito. O eixo do lado esquerdo é o eixo do universalismo ou do cosmopolitismo, que seria o eixo Luzia. E do lado direito você tem um eixo, que é o eixo que eu estou chamando de um eixo Saquarema, que é o eixo do particularismo e do nacionalismo. Tá? Agora, eu vou descrever os quadradinhos, depois eu vou botar ele mais para perto. No eixo da esquerda, a gente tem, no primeiro quadradinho no alto à esquerda, o liberalismo democrático, depois o neoliberalismo e embaixo o socialismo cosmopolita. A gente pode dizer que a primeira dessas ideologias, que eu estou chamando de liberalismo democrático, né, todas essas ideologias podem ser divididas mais ou menos em moderados e radicais, dentro de cada uma delas, mas, reparem, você tem o liberalismo democrático, e aí o neoliberalismo é o braço direito do liberalismo democrático. E o socialismo cosmopolita, que está embaixo, no terceiro quadradinho, é o braço esquerdo desse liberalismo democrático na forma de um socialismo cosmopolita. Você tem uma matriz lá em cima que se divide, né, que em um momento ela se ramifica, um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Mas, por incrível que pareça, existe uma certa maneira comum de pensar, que é uma maneira cosmopolita de pensar. Eu sei que é muito estranho colocar numa mesma chave de leitura Florestan Fernandes, Paulo Guedes e Fernando Henrique Cardoso, tá? Mas é a visão de mundo cosmopolita que os une, né, a despeito das diferenças, por exemplo, a respeito de ser de esquerda ou ser de direita, ser socialista, você ser conservador ou ser liberal. Tá? É uma certa visão do Brasil, de que o Brasil é um lugar que, por causa da sua colonização, ele sofre de tantos percalços, tá? Eu vou aproximar aqui agora, acho que agora vai estar mais fácil de ler. O Brasil sofre de tantos percalços por causa da forma como foi colonizado, né? Que faltou o quê? Para os liberais democráticos, faltou sociedade civil. Foi excesso de autoritarismo. Para os neoliberais, faltou mercado. Teve muita intervenção do Estado na economia, muito mercantilismo. E isso criou, de acordo com a narrativa neoliberal, um problema de opressão da sociedade percebida como mercado, tá? Porque o povo para o liberal democrático é a sociedade civil. O povo para o neoliberal é o mercado, são os empresários, na verdade, né? São os empresários e os financeiros. E no socialismo cosmopolita, o povo são os trabalhadores, tá? Mas são os trabalhadores insulados do Estado. Tá? Mas, de qualquer maneira, você tem a ideia de que a colonização foi tão ruim e que a cultura brasileira ela é tão decaída, de certa maneira, que não há nada a aproveitar da experiência histórica. Tá? E que a salvação do Brasil, de alguma maneira, depende da introdução da cultura, entre aspas, civilizada, primeiro mundo, tá? Que venha ela da Inglaterra, venha ela da França, ou, como se cristalizou mais no último século, venha ela dos Estados Unidos. Então, cosmopolitismo, a maior parte das vezes aqui, quer dizer americanismo ou norte-americanismo. Né? Os Estados Unidos são vistos como modelos, na verdade, por todos esses, por essas 3 ideologias, tá? Microideologias: liberalismo democrático, neoliberalismo, socialismo cosmopolita. Todos eles acham que existe uma certa incapacidade do Brasil por si próprio sair. É claro que não é tão caricatural como eu estou descrevendo aqui. É claro que você tem. Eles acham que você tem coisas razoáveis, mas só da década de 70 ou de 60 para cá.
Tá? Antes, você tem a ideia de que o Brasil é um país autoritário, ele é um país elitista, tá? E a cultura que existe até esse período ela não pode ser aproveitada porque ela não favorece a emancipação, no caso dos socialistas cosmopolitas. Tá? Bom, essa é a visão deles. Agora eu vou para o outro eixo, que é o eixo do particularismo ou do nacionalismo. E aqui você tem 3 tipos, como do outro lado, de ideologias nacionalistas. Tá? A primeira seria a principal, né? Assim como o liberalismo democrático foi a matriz principal, né? A matriz principal do cosmopolitismo, que foram os luzias originários, né? No eixo nacionalista, né? A matriz originária foi isso que eu estou chamando de conservadorismo de Estado ou estatista. Tá? O que caracteriza o nacionalismo? Né? O cosmopolita, quando ele olha para o mundo, ele vê uma humanidade mais ou menos homogênea em direitos, liberdades, razão, né? Que por acaso está separado em nações. Tá? É claro que existe uma espécie de patriotismo cosmopolita, tá? Mas você tem alguma coisa que os une do ponto de vista da ideia de que existe uma humanidade comum, né? E que a cultura é alguma coisa mais ou menos negativa, porque a cultura é alguma coisa mais ou menos atrasada, tá? E que existe no horizonte da civilização, no horizonte do progresso, uma perspectiva de que um dia o mundo será um só. Tá? Ele pode não ser um só, né, do ponto de vista assim, que o mundo vai ser uma nação só, mas é um horizonte cosmopolita, na verdade, de que as barreiras culturais felizmente serão reduzidas. Tá? Haverá a predominância de uma determinada cultura, vai haver uma espécie de uma cultura cosmopolita. A gente pode pensar em Kant aqui, por exemplo. Tá? E que as particularidades culturais de cada país não são coisas positivas. Tá? Eles olham desse ponto de vista. É claro que cada uma das ideologias também vê diferente. O liberalismo democrático aposta, por exemplo, na ONU, no pan-americanismo, né, nos organismos internacionais, acredita na necessidade, né, os cosmopolitas acreditam que é bom abrir as fronteiras, é bom você ter um intercâmbio forte de professores, de operários, de empresários que venham de fora do Brasil para cá, para nos ensinarmos a ser modernos, né? No fundo é isso, é para ensinar a ser moderno, né? Mas o liberalismo democrático tem um compromisso com a democracia. O neoliberalismo é diferente. O neoliberalismo pensa o cosmopolitismo como integração de mercados. Integração mundial de mercados. Então, na verdade, a liberdade política é meio que deixada de lado, a liberdade econômica prevalece. Né? E aí eles gostam menos da ONU ou da OEA, né? Ao contrário, eles gostam de Banco Mundial, FMI, tá? Gostam de banqueiro internacional. Né? E o socialismo cosmopolita também tem uma visão positiva do cosmopolitismo. Aí uma coisa engraçada, não tenho tempo de me aprofundar aqui, mas para quem conhece um pouquinho de Marx, sabe que no marxismo os principais inimigos da classe trabalhadora são, né, o imperialismo e a burguesia. Os dois estão lá dentro. E aí é que a gente tem uma divisão. Os cosmopolitas acham que o problema da luta de classe é mais urgente que o problema do imperialismo. Então, o problema imediato é a luta de classe, porque você percebe, porque a explicação é a seguinte: os trabalhadores do mundo são todos iguais porque todos são oprimidos. Né? E a nacionalidade, o nacionalismo, é uma ideologia inventada pelas classes dominantes, pela burguesia e, eventualmente, pela aristocracia, né, para dominar e separar a classe trabalhadora. Então, esse socialismo é cosmopolita porque ele é internacionalista. Então, ele não vê particularidade na terra dele e procura essas alianças e privilegia a luta contra a burguesia. Né? Os socialistas nacionalistas são um pouco o contrário, especialmente na periferia. Na periferia, historicamente, e esse foi o caso do Brasil até mais ou menos 1970, você tem a percepção de que o país é tão atrasado que o Brasil ainda se encontra, por exemplo, numa fase... Para fazer revolução, você precisa de operário, né? E você não tem operário porque você não tem indústria. Então, não faz sentido você privilegiar a luta de classe, né, burguesa, se você não tem burguesia, se você tem uma aristocracia agrária que oprime o povo rural.
Então, o que você tem que fazer? Você tem que privilegiar a luta contra o imperialismo. Você tem que emancipar o país, primeiro, contra o domínio imperialista, poder até favorecer a criação de uma burguesia nacional, para depois brigar com essa burguesia, se for o caso, né? Para obter melhores condições para os trabalhadores, ou chegar ao mesmo socialismo, mas aí precisa de operário. Tá? Então, você tem que passar por esse processo. Você tem que primeiro enfrentar o imperialismo para depois enfrentar a burguesia. Tá? Então, eu já antecipei aqui o ponto de vista diferente do socialismo cosmopolita e socialismo nacionalista. Eu vou só falar rapidamente agora dos conservadorismos. A matriz do conservadorismo nacionalista, como do conservadorismo de sociedade, é o conservadorismo de Estado, que são os saquaremas originais. A gente tem que ir para o século XIX para entender aqui. Eles estão olhando para o país e estão vendo o quê? Eles estão olhando para o Brasil e estão vendo um povo, na verdade, ignorante, um povo analfabeto, um povo miserável, um povo que sequer sabe que é povo. Né? O conservadorismo de Estado ele é tributário do reformismo ilustrado ou do absolutismo ilustrado do século XVIII. Né? A gente tem que pensar aqui em Voltaire, Helvécio, na França. A gente tem que pensar na Rússia, da Catarina Grande. A gente tem que pensar aqui na Prússia, de Frederico Grande. A gente tem que pensar aqui na Espanha, de Carlos III. A gente tem que pensar aqui no Portugal e do Brasil, do Marquês de Pombal. Tá? Então, esses saquaremas do começo do Segundo Reinado, que são herdeiros de José Bonifácio. José Bonifácio é uma espécie de neto do Marquês do Pombal. Né? O principal amigo dele era o Conde de Linhares, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que era afilhado do Marquês de Pombal. Porque eles têm uma ideia do Brasil grande. Eles têm uma ideia do Brasil império. A ideia de império aqui ela tem que ser desconectada da ideia de monarquia, tá? Uma coisa velha. A ideia de império é a ideia de um país imenso, poderoso, forte, né? A ideia do grande e poderoso império, né? Que é uma coisa que é um mito, é uma ideia força que atravessa a nacionalidade brasileira desde o tempo de colônia. Né? Então, o que eles veem? Eles veem um paradoxo. Eles veem um país que pode ser o primeiro país do mundo, em tamanho, né? A gente está falando de 1822, os Estados Unidos eram só aquele pedacinho do lado direito do Atlântico. Né? O Brasil é um império, pode ser o maior império do Ocidente, é o império do tamanho da China, José Bonifácio falava. Né? Mas, ao mesmo tempo que ele pode ser tudo, porque ele é rico, porque ele é poderoso em minério, é poderoso em recursos naturais, esse país tem o povo mais atrasado do mundo, mais decaído do mundo, mais analfabeto do mundo, tem escravidão. O que você tem que fazer, então? Você tem que ter um Estado forte. Você tem que ter um chefe do executivo forte. Você tem que ter um governo iluminado, um governo esclarecido. Você precisa de um governo que... Por quê? Porque o Brasil pode ser 10 na escala, primeiro. Mas o estado da sociedade é o 0. Qual é a maneira mais rápida de sair do 0 e chegar no 10? É através dessa fórmula do conservadorismo de Estado. Né? Que é você usar o Estado e a força do Estado bem pensada. O Estado... Né? Você tem o chefe de Estado cercado de patriotas, de uma tecnocracia iluminada, educada, que vai se voltar para o resgate desse povo. Tá? Então, você tem no Império Visconde do Uruguai, você tem no Império José Bonifácio, você tem no Império outros personagens fundamentais, Marquês do Paraná, o Visconde do Rio Branco, né? Depois o Barão do Rio Branco também era um saquarema, né? Eu acho que foi o último saquarema daquela leva. Tá? Então, são eles, na verdade, que têm essa ideia do Estado como indutor e construtor da nacionalidade. E depois, na República, aparecem quem? Alberto Torres, Oliveira Viana. E aí, né, o ISEB, né? E aí no ISEB, você tem uma virada para a esquerda. Você vai ter o Jaguaribe, você vai ter Guerreiro Ramos, você vai ter Nelson Werneck Sodré. Tá? Bom, e aí a gente pula... Né, esse socialismo nacionalista ele é o braço esquerdo, tá? Desse conservadorismo de Estado, o conservadorismo estatista. O braço direito vai ser o que eu chamo de conservadorismo de sociedade ou societal, que é um conservadorismo, é um nacionalismo realmente conservador. Tá? É um conservadorismo que acha que, na verdade, o Estado tem que defender uma cultura nacional pensada de maneira reacionária. Né? A cultura nacional ela é dada pela Igreja Católica e ela é dada pela colonização ibérica. A gente pode pensar aqui em José de Alencar, por exemplo, que foi um autor que foi contra a intervenção do Estado na abolição da escravatura. A gente pode pensar aqui em Gilberto Freire. A gente pode pensar aqui... Eram pessoas que, paradoxalmente, não eram progressistas, mas também não gostavam da intervenção do Estado.
Então, eram conservadores, por exemplo, que hostilizavam Getúlio Vargas. Tá? Então, eles têm uma ideia de que o Brasil tem uma cultura própria, que o Brasil só é aquele Brasil que está lá atrás e que qualquer tipo de modernização que mude um pouco essa cultura herdada do passado, ela é prejudicial, ela descaracterizaria o Brasil tal como ele é. Tá? Eu não tenho como esmiuçar aqui as divisões entre os conservadores, mas o fundamental é isso. Né? Então, eu quero terminar aqui a minha fala, que eu já falei para a Chuchu, certamente já tomei o tempo de vocês aqui, já estou falando há mais de 20 minutos. O ponto é, os saquaremas, de um modo amplo, seria esse eixo nacionalista e os Luzias, o eixo cosmopolita. Né? Eu quero deixar um pouco de lado esse conservadorismo de sociedade e societal, né? Porque, no limite dos radicais ou dos reacionários societais, eles se tornam tradicionalistas, né? Ou revolucionários. E os revolucionários conservadores, né? Eles se tornam fascistas, né? Ou reacionários totais, ultracatólicos, que defendem... Agora, a diferença desses caras é que eles acham que a cultura é só a cristandade, é só o cristianismo. Tá? Então, a gente pode colocar aí um Olavo de Carvalho, por exemplo. Tá? Ou um neofascista, a gente pode botar lá na extrema-direita um Plínio Salgado, ou pessoas mais recentes da história brasileira que, eventualmente, possam se encontrar nos palácios de Brasília nesse momento. Tá? Agora, para terminar, eu queria só levantar a ideia de que, quando eu escrevi o texto originalmente, a ideia dos saquaremas era essa ideia, em primeiro lugar, de um nacionalismo que valoriza a ideia do Estado. Né? Então, aí eu já excluo esse pessoal do conservadorismo de sociedade. Né? É a ideia de um nacionalismo, né, que percebe os problemas, né, os déficits que nós herdamos, na verdade, de uma formação social que é, ao mesmo tempo, muito desigual, ao mesmo tempo, né, e você precisa de um Estado que venha ampará-lo. Então, você tem uma tradição saquarema aí, recente, socialista, nacionalista, né, que é uma tradição que percebe a importância do Estado, é uma tradição social-democrata, né, seja ela de fundo trabalhista, varguista, brisolista, né? Pode ser uma tradição comunista democrática também, né? O PCB, durante boa parte da Terceira República, né, de 40 a 64, comungou desse projeto, né, e depois também. Então, a questão nacional, né, ela se coloca da seguinte maneira. Para mim, agora, eu vou botar essa pergunta em suspenso. É possível que o Brasil se torne um país desenvolvido e cumpra o seu destino de potência, né? De grande e poderoso império, mas aí, como império, não tem nada a ver com regime de governo, sem que ele tenha amor próprio, sem que ele tenha algum tipo de amor à sua história, sem que ele tenha algum tipo de amor alguns de seus personagens centrais. É possível que você desenvolva uma autoestima, e é uma crítica que eu faço aos cosmopolitas, né, aos Luzias, né? É possível que você desenvolva, que você consiga chegar lá, pensar grande, né, sem ter o mínimo de amor à identidade nacional, tentar desenvolver o amor à pátria. É possível desenvolver o país sem ter alguma forma de apelo a um passado que não fique simplesmente preso na ideia de que nada presta, que tudo é daqui para frente. Tá? Eu tenho a impressão de que não. Eu não vejo nenhum país forte no mundo, democrático e forte no mundo, que tenha se tornado democrático e forte sem ter um mínimo de autoestima. Tá? É possível se compreender perfeitamente como periférico e atrasado e não deduzir daí inferioridade intrínseca. Né? A ideia de ser terceiro mundo é uma criação, na verdade, é uma criação eurocêntrica, né? A Europa está no centro do mundo, os Estados Unidos estão no centro do mundo, então aí eles criam a ideia de que a civilização deles é melhor, mas do ponto de vista objetivo, científico, não existe melhor ou pior. Tá? Existe o diferente.
e nenhum deles saiu do zero e chegou ao 10, ou seja lá onde for, sem que tenha esse mínimo de amor próprio, né? Claro que não é amar tudo, não. Tudo tem um lado escuro e um lado mais claro, né? Luz e sombra, né? Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui, aí eu realmente estou terminando, é a ideia de que a gente tem que ter um mínimo, na verdade, de autoestima, né? E a autoestima não pode começar de 10 anos para cá ou de hoje. A gente tem que, ao mesmo tempo, né, olhar para a história de maneira crítica, mas não completamente crítica, né? E a gente tem que procurar valorizar a nossa identidade. É só isso que eu peço, né? Nós valorizemos a identidade brasileira, a cultura brasileira, da mesma forma como democracias maduras, como os próprios Estados Unidos, como França, como Inglaterra, como Itália, como Alemanha, valorizam as deles sem chauvinismo, sem patrioterismo, como a gente está vendo aí nos tempos mais recentes, né? E que acaba criando uma espécie de estranho nacionalismo colonizado ou alguma coisa xenofóbica, né? Essa não é a tradição brasileira. Eu já falei muito, vou parar por aqui, porque eu já conheço a minha própria conversa, eu estou mais preocupado em ouvir, né, o nosso mestre de nacionalismo aqui, de alguma maneira, eu posso chamar assim, que é o nosso ministro Aldo Rebelo. Muito obrigado pela atenção que vocês me deram. E vamos lá. Muito obrigado pela exposição, professor. Foi, assim, extremamente instigante, sobretudo esse questionamento de se a gente consegue ser essa potência que a gente pode ser sem amar a gente mesmo e sem conhecer a nossa história, né? Então, eu passo a palavra agora. Eu diria que é psicanalítico. A primeira coisa que o psicanalista te fala é: você consegue ser alguém recusando sua pessoa? Não, meu pai era um desgraçado, minha mãe era não sei o quê, minha avó era não sei o quê. Então, tchau, né? Boa morte. Perfeito. Eu passo a palavra aqui para o ministro, então. Aldo, a palavra é sua. Mais uma vez, boa noite, Arthur, boa noite, professor Christian. Parabéns pela sua bela exposição, tá certo? E no ato de justiça, quero dizer que o seu ensaio de 9, 10 anos passados ajudou a organizar uma forma de discutir essa questão nacional. E que permanece. Às vezes eu fico com a impressão que no Brasil a história imita a geometria. Na geometria, nós temos a figura dos círculos concêntricos, que são círculos que se reproduzem a partir de um eixo ou de um ponto central original. E aí os círculos vão se reproduzindo, como a pedra que se lança no rio. E o Brasil reproduz esse conflito, essa contradição, essa polêmica e essa disputa, porque toma a forma de disputa ideológica e política, e às vezes até as vias de fato, entre conservadores e liberais, ou, para usar a expressão do nosso debate, entre Saquaremas e Luzias. Essa desconfiança em relação ao Estado e essa, por parte dos liberais, tanto os conservadores quanto os progressistas, e a ideia de que o Estado é, mais do que nunca, mais do que antes, hoje, o ente capaz de organizar as reivindicações, as aspirações da população brasileira à dignidade, aos seus direitos essenciais. Sem o Estado, é impossível falar em construção democrática ou construção social do Brasil. Nesse mundo de hoje, quando nós vemos agora, recentemente, nessa pandemia, países que têm o dobro de vacinas para a sua população e países que não têm, a maioria, que não tem vacina nenhuma. E quem é que é capaz de organizar a aquisição, o enfrentamento dessa pandemia? É o Estado. Se houve um ente, uma figura omissa e incapaz de interferir nesse momento de crise mundial sanitária, foi o mercado. Eu lembro, no ano passado, nos momentos mais trágicos da pandemia na Itália,
era o exército italiano nas ruas desertas de Roma e de Milão, recolhendo os cadáveres e conduzindo para os cemitérios. Era a única instituição presente, era o Estado, através da sua força armada, do exército italiano. No auge daquela que era uma campanha, quando aquele mosquito da Zika espalhou microcefalia pelo Brasil, e os meios de comunicação aproveitavam aquela onda para desgastar a capacidade de gestão do governo, foram as Forças Armadas que, num domingo, mobilizaram 200 mil integrantes, eu era o ministro da Defesa, para percorrer as casas, num gesto de solidariedade e de presença do Estado diante da aflição da situação da Zika, que estava tornando o Brasil um país malquisto no mundo. Ninguém queria receber brasileiros com medo da transmissão daquela doença provocada pelo mosquito, que era a microcefalia. E a verdade é que nós somos, bem ou mal, com todas as deformidades, com toda a morbidez, o resultado de seguidas intervenções históricas do Estado. Por essa razão é que eu falo dos ciclos concêntricos, que vão se reproduzindo. A primeira intervenção que ajudou a nos criar foi a do Estado português no Tratado de Tordesilhas, quando o rei português achava, com alguma informação, que havia terra, além das 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, e negociou com a Espanha que aquilo passasse para 350 léguas, que nos levou até Belém e descendo até Laguna. E depois os próprios portugueses se encarregaram de ampliar via o Estado português, ou diretamente, como o caso do Pedro Teixeira, lá no Pará, ou indiretamente, como o caso do Raposo Tavares, naturalmente estimulado pelo Estado português. Foi o Estado português que nos garantiu o Tratado de Madrid, que nos deu esse continente, essa base física, a nossa geografia. Imagine que de 1750 nós já éramos, embora não fôssemos ainda um país, mas em território nós já tínhamos o que temos hoje. Você saía de Belém e ia até Tabatinga, na fronteira com o que hoje é o Peru, na época o vice-reinado de Lima, e você estava dentro de território português, conquistado a duras penas, contra o Império Colonial holandês, o francês, o inglês, o espanhol. Então, o Estado português produziu esse continente, nos legou esse continente. Como disse o professor Christian, quando nós ficamos independentes, nós éramos o maior país do mundo. A América do Norte era essa franja, não tinha tomado ainda a metade do México, 2/3, não tinha comprado ainda a Louisiana, e era uma franja ali na costa oeste, era isso que eram os Estados Unidos. A Rússia, o Império Czarista, ainda não tinha os países do Báltico, não tinha uma grande parte dos Urais, a China não tinha o que tem hoje. Então, o Brasil era o maior país do mundo quando ficou independente. Por essa razão, a história do Império, que não era só um motivo interno, era também como os nossos vizinhos nos tratavam, né? Do Bolívar ao São Martim, era o Império do Brasil. Pois bem, né? Então, foi esse Estado e as suas instituições que garantiram não só a independência, mas, inclusive, a integridade do território. Porque depois da conquista da base física, depois das jornadas da independência, restou a tarefa de consolidar a independência e de garantir a integridade do território, que também não era uma coisa simples. E a noção de que o Brasil era uma nação era muito frágil. Nós nos considerávamos, antes de tudo, paulistas, fluminenses, mineiros, gaúchos, pernambucanos, baianos, os paraenses. Era essa a configuração da identidade brasileira. E quando nós enfrentamos, como enfrentamos num determinado momento, na regência, que era uma situação anômala, quando nós tínhamos um império sem imperador, uma monarquia sem monarca, governada por uma regência que se queria quase republicana, né, porque era eleição direta, o Feijó era quase um presidente da República,
e nós enfrentamos um perigo grave de desagregação. Nós tivemos 4 guerras civis simultâneas, uma guerra civil no Rio Grande, que chegou a declarar uma república. Nós tínhamos uma guerra civil na Bahia, dos Sabinos, entrelaçada com a guerra civil gaúcha, quando o Bento Gonçalves foi preso no Forte do Mar, lá na Bahia. Quem providenciou a liberdade dele foram os sabinos, que eram republicanos como os gaúchos. Nós tínhamos a revolta da Balaiada, no Maranhão, que também teve grande extensão, e nós tínhamos a revolta dos cabanos, a cabanagem do Pará. E como era que se enfrentava isso? Era impotente. O discurso do Feijó no parlamento diz, olha, o país não tem mais governo. E o Feijó dizia isso. Não tem mais governo porque ninguém obedece mais o governo não é mais levado em conta. E ele dizia que era quase um milagre, era uma força da inércia, não é essa expressão que ele usa, é uma outra, que mantinha o país unido, tá certo? Faltava a vontade para separar. E havia os caudilhos de tudo quanto é tipo, desde os românticos, como Frei Caneca, heróico, puro, mas pensava em fazer de Pernambuco e do Nordeste uma república à parte. Ele defendia isso, o professor Christian registra nos seus trabalhos o pensamento do Frei Caneca, que era esse Luzia, esse cosmopolita, que achava, não, nós ficamos independentes de Portugal e agora cada um tem o direito de fazer o que quiser. O que é que resolveu a situação? O que é que se pôs acima das aspirações locais, regionais desses caudilhos? Tantos que só queriam o poder, quantos que queriam só a rebelião, quantos que queriam fazer uma república à parte. Foi o Exército e a Marinha, foram 2 instituições de Estado. Elas tinham não só a intuição de que só faziam sentido existir como instituição nacional. Elas não eram instituição das províncias, dos estados. Elas não podiam, portanto, ser nem dos cabanos, nem dos sabinos, nem dos farrapos, embora tenham se dividido também. Setores das Forças Armadas se incorporaram, principalmente no Rio Grande do Sul, né? E deram origem a uma corrente liberal lá, ligada aos militares, que participou da Guerra do Paraguai, que era do Osório. O Osório era liberal, não era conservador. Era uma corrente liberal do Rio Grande do Sul. Mas foram essas instituições de Estado que tiveram a capacidade de assegurar, num momento de ausência de referência, de autoridade centralizada, de regência trina, que eram composições efêmeras, ou mesmo regências unas que não eram reconhecidas nacionalmente, até que veio a maioridade e a maturidade de um imperador quase criança, foi que restabeleceu a possibilidade do país permanecer unido. E quando nós enfrentamos as transições no campo social, como foi o caso da abolição, foi o Estado. E instituições de Estado. Claro que teve a participação do movimento abolicionista, da sociedade civil, então, existente na época, mas foi o Estado, foi o golpe da princesa com o apoio dos militares, foi o gesto do Deodoro, presidente do clube militar, em sinalizar que, olha, o Exército não está mais com isso, que trouxe dos campos de batalha do Paraguai, né, a identidade com o abolicionismo. Você tem um Exército com uma parcela importante de cativos libertos. Os oficiais voltaram convencidos da abolição. Um deles chegou a receber aquele líder abolicionista cearense, o Dragão do Mar, no quartel no Rio de Janeiro, foi punido, deu homenagens militares ao Dragão do Mar e depois foi punido. O Floriano Peixoto participava de um clube abolicionista clandestino, ou seja, instituições de Estado que tiveram esse papel na abolição. E na República não precisa falar que foi exatamente o Exército, né, com apoio das camadas médias, de setores populares que podiam se articular na época, tanto que quando o Floriano Peixoto resistiu à revolta da Armada e à revolta federalista, esses grupos se articularam em torno dele. Tinha o Batalhão Operário,
tinha o Batalhão Francisco do Nascimento, que era o Dragão do Mar. Esse pessoal todo se articulou em torno da manutenção, né, da República e do apoio ao governo Floriano, que resistiu ao assédio, né, de setores liberais, monárquicos, insatisfeitos com ele. Você chega nos anos 30, você tem os conflitos entre as necessárias mudanças e o conservadorismo explodem numa guerra civil, se assim pode se chamar, uma guerra civil de militares. Militares rebeldes e militares legalistas. Termina com a vitória dos legalistas, mas logo em 30, eles se unem. Os legalistas lideram a Revolução de 30, que é o Góes Monteiro, que tinha sido um oficial legalista durante a Revolta dos Tenentes. Se juntam com o Getúlio Vargas. Agora, vocês vejam o que é o Brasil. Getúlio Vargas liderou uma aliança que se chamava Aliança Liberal, que contou com o apoio dos liberais de São Paulo. Júlio de Mesquita participou dessa aliança e outros próceres liberais apoiaram o Getúlio, a Aliança Liberal do Getúlio. Agora, para provar que o Brasil não é para amadores, nem para uma ciência política cosmopolita ou importada, a Aliança Liberal fez o governo mais antiliberal da história do Brasil, tanto do ponto de vista político, é bom que se registre, quanto do ponto de vista econômico e social. O Getúlio organizou, em pouco tempo, o Estado Nacional, iniciou o processo de industrialização, fez um grande acordo militar com os Estados Unidos, aproveitando a situação de guerra. E esses saquaremas, que fizeram a revolução com o apoio de setores dos luzias, governaram como saquaremas, governaram com o Estado. A cena clássica do Getúlio mandando queimar as bandeiras dos estados, a afirmação da federação, a composição da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que tinha tropa pronta para embarcar para a Itália, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro tinha essa tropa. Ele não aceitou. Ele queria que a tropa fosse uma composição de brasileiros de todos os estados. Todos os estados. Se você vem em Alagoas, você vai encontrar os pracinhas alagoanos, pernambucanos, amazonenses. Em todo canto estavam os pracinhas, que era a ideia do Getúlio. Tanto que eles recrutaram 600 mil jovens, dos quais era também a situação do nosso país, dos quais 540 mil foram dispensados por insuficiência de altura e insuficiência de peso. Eram subproteicos, era gente sem a base física para o exercício da profissão de militar. Então, de 600 mil, aproveitaram 60 mil, 10%. E dos 60 mil, selecionaram 25 mil, que foi a divisão de exército que nós mandamos para a Itália. Mas era essa a ideia do país. O Getúlio organizou a Liga das Escolas de Samba no Rio de Janeiro, percebeu o samba como um elemento da nossa identidade, da nossa cultura. Valorizou o futebol também como elemento da nossa identidade. Fez gestões para que o Brasil tivesse uma padroeira. Foi gestão do governo do Getúlio. O ato de declaração, de reconhecimento de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil foi um ato de Estado, foi uma solenidade de Estado. Para você ver, alguém perceber que num país como esse, entronizar como padroeira uma mulher negra, tá certo? Que é uma santa negra, achada dentro do rio Paraíba pelos pescadores, é uma ideia muito generosa do papel do Estado na conformação da identidade nacional. Então, essa é a nossa trajetória. Aí teve a luta, as divisões, São Paulo rebelou-se em 32, liderados pelos apoiadores de 30, mas rebelou-se. O Góes Monteiro cumpriu ali um papel que muitos julgam de ambiguidade. Mesmo a história de simpatia pelo eixo, não tinha simpatia pelo eixo nenhuma.
Isso é uma forma dos liberais verem o gesto do Getúlio e do Góes Monteiro. Na verdade, o que eles estavam vendo era o interesse nacional brasileiro. Eles olhavam para a Alemanha e olhavam para os Estados Unidos, para os aliados, mas o Roosevelt já tinha estado aqui em 1936, já antecipou que haveria aqui um papel importante do Brasil. Tanto que, noves fora a situação política, foi a base de Natal a base aérea mais movimentada do mundo durante a guerra. A base aérea mais movimentada do mundo durante a guerra não ficava nos Estados Unidos, nem na Alemanha, nem na União Soviética, nem no Japão, nem em nenhum país dos grandes beligerantes. Foi essa base de Parnamirim, a base de Natal, que foi a mais movimentada, que garantiu suprimentos e apoio dos aliados à África e à Ásia também. Foi a partir dali. Decolava um avião a cada 30 segundos de Natal. Isso tudo foi o Getúlio que promoveu. Recebeu um fundo de 100 milhões de dólares, na época, que permitiu o início da industrialização do Brasil. Bem, mas para a economia processual, eu vou tratar do estado da arte hoje. Como é que eu vejo esse conflito, essa contradição, essa disputa entre Saquaremas e Luzias, conservadores e liberais, cosmopolitas e estatistas, né? Isso se mistura muito. Né? Há confusões, há transições. A direita se divide quanto a isso, mesmo os militares. Você tinha um governo mais liberal do Castelo Branco, você teve um governo mais estatizante do Geisel, que foi um dos tenentes do Getúlio, tá certo? Foi secretário da Fazenda na Paraíba durante uma intervenção na Revolução de 30, e depois você tem o surgimento do PT. Mas o PT surge abertamente como luzia de esquerda. Eu lembro, jovem, discutindo, não entrei no PT, nunca entrei, mas participei dos debates. Era o ataque aberto ao Getúlio Vargas, ao sindicalismo fascista, à Carta del Lavoro. Eu me lembro, o Francisco Verfó era lido por essa juventude. Aquele livro Populismo no Brasil, que é para desancar o Getúlio, mesmo o Florestan Fernandes. Era uma articulação com raízes e com bases liberais. Era a demonização do Estado. E isso chegou na Constituinte. O que nós temos hoje é fruto também dessa incompreensão, quando confundiu-se governo militar com Estado e com nação. Colocou-se tudo isso no mesmo cesto. E aí você, como saímos de um governo militar, você precisava empoderar corporações civis para neutralizar a influência dos militares, que era considerada nefasta. O Estado era sinônimo de ditadura, de intervenção na vida das pessoas, de negação da liberdade. Esse trauma na esquerda permanece até hoje, é uma coisa não resolvida. Se perdoa tudo às corporações civis, aos militares não, parece que se procura pretexto, como agulha num palheiro, para se dizer que os militares estão ameaçando, que os militares são uma organização malsã. Isso tudo até hoje. É como se os militares estivessem no poder, é como se a ditadura estivesse aí. E eu vejo jovens que pensam como se pensassem da seguinte forma: eu não pude combater a ditadura quando ela existia, eu vou combater agora. Agora é a hora de eu combater a ditadura, mesmo que ela não exista. E por parte dos militares também se alimenta a ideia da esquerda como risco, como ameaça. Isso é um mal muito grande para a questão nacional. Tá certo? É uma desconfiança que se alimenta de parte a parte. E voltando à Constituinte, o que é que você fez? Você criou e empoderou essas corporações imaturas, precoces, sem noção do país, sem noção do Estado. Está aí o resultado. O resultado está evidente. Não estavam preparados para receber as atribuições que receberam, para substituir mais do que o Estado, substituir a política. E cometeram todo tipo de desatino, porque você precisava neutralizar. Quem foi que criou esse Ministério Público desse jeito?
A proposta foi de um deputado do PT, Plínio de Arruda Sampaio, com apoio de todos os partidos progressistas, porque se precisava de uma vacina, de neutralizar uma corporação que era uma ameaça à liberdade e se empoderar uma outra que era civil, como se civil fosse sinônimo de democrático, de civilizado, de respeitoso, e não é bem assim. Eu compreendo que essa desconfiança exista, por quê? Porque, na minha experiência com o PCdoB, eu sempre via, né, que a questão central era a questão democrática, porque a questão nacional era uma imagem do Estado Novo, da perseguição aos comunistas, aos socialistas, à liberdade, das prisões, dos exílios. E o regime militar, a mesma coisa, entendeu? Então, disse, olha, isso aí não tem condições. O nacionalismo é sempre, no Brasil, em amplos circuitos da esquerda, associado a coisa autoritária, a negação da democracia, a negação da liberdade. E como você teve na história do país, de fato, momentos em que essas duas questões entraram em conflito, eu citei o caso aí das rebeliões da regência, né? Claro, elas buscavam o quê? O estado da arte no mundo, que era a república. A monarquia era o anacronismo, era o Congresso de Viena, eram as monarquias autoritárias, o estado da arte libertário era a república. Só que a república no Brasil, naquele momento, era a desagregação, era a fragmentação. Olha o conflito. Como é que você resolve isso? Então, é o seguinte, a repressão às rebeliões republicanas é uma coisa... O Caxias é o genocida. Eu ouço isso aqui o tempo inteiro. Você está defendendo um genocida. Embora as pessoas não saibam nem quem foi o Caxias e nem o que é genocídio. Não sabe nem uma coisa nem outra. Mas elas repetem isso. A questão da Guerra do Paraguai, ninguém conhece a guerra. Pega uma versão e diz, não, genocídio, é o título do livro até. Genocídio Paraguai. Então, essa coisa se reproduz na atualidade do Brasil com graves prejuízos. Aí você vai abraçando essas falsas bandeiras. Eu ia naquele Fórum Social Mundial, teve em Porto Alegre, teve em Belém, depois foi para Mumbai, até que acabou. O que era aquilo? Eu via todo mundo com um livro do Tony Negri debaixo do braço, que era a globalização das lutas sociais. E Tony Negri ia discutir orçamento participativo em Porto Alegre, ia discutir ocupações de terra na Argentina. Era o Papa, tá certo? Das lutas, era como o seguinte, tem a globalização do capital e nós vamos enfrentar isso com a globalização das lutas sociais. Acessem as fronteiras nacionais. O Gilberto Gil, eu era ministro com o Gilberto Gil, ele organizou um debate lá no Ministério da Cultura, comigo e com o Tony Negri, para discutir a globalização das lutas sociais do mundo inteiro. Eu cheguei lá e Tony Negri disse, pelo amor de Deus, isso não faz o mínimo sentido. Mas era, todo mundo com um livro do Tony Negri debaixo do braço. E eram todos militantes de esquerda, era o Fórum Social Mundial, era o contraponto ao Fórum Social do Capital, ao Fórum de Davos. Vocês acham que isso cessou? Não, isso está de forma permanente, de maneira permanente. E se volta, em determinadas circunstâncias, contra essas instituições de Estado, e principalmente contra a mais antiga, sem conhecer que essas instituições, como as Forças Armadas, são também a expressão desse conflito, que há militares liberais, há generais que vão para o programa de televisão falar mal do Geisel. Os generais que se voltaram, coronéis, capitães, contra o Getúlio. E há também nessa instituição os nacionalistas. Agora, é que, para além das pessoas, as instituições têm alma, as instituições têm cultura, as instituições têm memória independente dos seus integrantes. Então, qualquer menino que se forme num colégio militar ou numa academia, ele olha para trás e ele vê um Góes Monteiro, ele vê um Osório, ele vê um Caxias, ele vê um Tamandaré, ele vê um brigadeiro Cassimiro Montenegro, o pai do ITA e da Embraer, e isso tem uma influência, isso cria uma cultura e compromissos, como disse o De Gaulle.
Forças Armadas são instituições de Estado. E só fazem sentido se existir Estado. Se não existir Estado, para que Forças Armadas? Servem para quê? Qual o sentido que faz uma Força Armada para a cabeça de um Paulo Guedes? Não faz sentido nenhum. É uma rubrica cara no orçamento. É um dispêndio. E são instituições caras mesmo. E os conservadores agora resolveram apelar, como esse governo, para os Estados Unidos. Não, agora é o seguinte, o ministro das Relações Exteriores escreve um texto dizendo que o presidente Trump é a salvação do Ocidente. Não tem nada de maior contrassenso. Primeiro, porque nem o Ocidente reconhece isso, que o Trump não teve uma agenda de consenso com o Ocidente. Ele teve uma agenda nacionalista, ele pouco se lixou para a Europa, para o Canadá, para quem quer que seja. Mas o nosso ministro das Relações Exteriores, de quem se espera naturalmente um grau de conhecimento razoável pela carreira diplomática, é um completamente desorientado. E primeiro que nós não somos parte de civilização ocidental, ninguém nos considera como civilização ocidental. Civilização ocidental é Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e, no máximo, Austrália e Nova Zelândia. Nós somos latinos. Isso mesmo. Nós somos latinos, não. Tem um livro de memória de um sargento que participou da Segunda Guerra e que ele foi num pelotão receber o Churchill, foi passar em revista as tropas aliadas em Milão, e ele foi no batalhão brasileiro. E ele diz, no livro de memória, que as tropas foram ordenadas assim. Primeiro, os americanos brancos e os britânicos. Segundo, os canadenses, os neozelandeses. Depois, os negros americanos e os negros britânicos. E, por último, os brasileiros. E a única tropa que tinha preto e branco era do Brasil. E esse sargento, que é um catarinense, gaúcho, todo mundo disse, mas como é que vocês conseguem manter preto e branco dentro da tropa? Ele resumiu numa frase, é maravilhosa. Ele disse, nós somos assim. É que nós somos assim. Quando nós somos assim, ele deve ter falado com aquele sotaque carregado de alemão. Mas era como ele se sentia, nós somos assim. E até isso hoje está em questão. Há uma ofensiva para revogar essa compreensão. Por isso que a ameaça sobre o Brasil não é apenas material, de destruição de ativos, da indústria. Não, é uma ameaça mais grave, porque a destruição material você pode recuperar. A Alemanha recuperou, o Japão recuperou, a Inglaterra recuperou, a França recuperou. Saíram de guerras destruídas e se recuperaram. Quando você destrói a identidade de um país, a forma como ele se vê, como é que ele recupera isso depois? Como é que ele se vê depois? Então, nós temos 500 anos de nos vermos como um país mestiço, não é mestiço de sangue, é mestiço na cultura, na identidade. E agora você vai se ver como um país de preto e branco, como um país bicolor. Tem que reconhecer que passamos 500 anos equivocados? Não, isso é uma coisa inaceitável. E é outro erro dos luzias de esquerda e dos luzias conservadores, que é esse povo aí que está no governo, né? Achando que nós... É o seguinte, a solução tem que vir dos Estados Unidos. Os progressistas querem a intervenção do Biden e os conservadores apostaram na intervenção do Trump. Essa é a situação nossa. Simplesmente inaceitável. Desculpem a prolixidade. Muito obrigado. Sensacional a exposição do ministro. Eu fiquei empolgadíssimo aqui com a ideia de que a gente é latino, né? De se ver com essa especificidade que é o que é o Brasil, né? Isso é brilhante, né? Muito bom, muito bom. E, enfim, se o professor Christian quiser fazer um comentário agora... Eu queria só fazer uns comentários para apoiar, na verdade, o que o ministro disse. Né? A gente está vivendo um mundo agora que é a ressaca da globalização. Globalizações são periódicas, né? E antiglobalizações também são como reações a ela. A gente teve uma globalização, por exemplo, que começou em 1770, teve a Revolução Francesa, depois teve a Contra-Revolução em 1815, né? O ministro falou no Congresso de Viena, o ministro é professor de história, né? Então,
Depois a gente teve outra globalização que começa por volta de 1860, 70, e ela termina às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Tem outra que recomeça por volta de 1970 e vai começar a morrer no 11 de setembro de 2000, e que vai receber seu golpe de morte na crise do subprime de 2008. Então a gente está num mundo que é o mundo do nacionalismo agora. E, estranhamente, a gente tem no poder hoje um governo que se diz nacionalista, mas é neoliberal também. Deve ser o único governo que é abertamente reacionário, que também é neoliberal. Porque mesmo os países que são autoritários de direita, Hungria, né, eram os Estados Unidos do Trump, mas mesmo o Biden manteve a orientação econômica nesse aspecto, são países, na verdade, que reclamam o nacionalismo econômico também contra esse cosmopolitismo econômico. Tá? Então, quando o ministro fala do atual ministro das Relações Exteriores, é realmente algo espantoso, porque vê-se bem que o governo atual que aí se encontra defende uma espécie de um oxímoro de um nacionalismo colonizado, né? Que é uma espécie de patriotismo que reduz o Brasil, o brasileirismo, a uma espécie de sentimento cultural caudatário dos Estados Unidos. Tá? Eu, pessoalmente, acho que isso é insustentável nos dias de hoje. Não é possível você ter liberalismo econômico desbragado e fazer esse tipo de apologia, mesmo que, né, existe uma razão política concreta de tentar segurar o mercado, segurar a Faria Lima junto ao governo atual, mas é impossível manter isso no mundo de hoje, em que essa ressaca, essa reação à globalização se tornou generalizada. A saída que nós temos hoje é o nacionalismo de verdade, que é o nacionalismo próprio, né? Desse que eu estou chamando de Saquarema, mas é um socialismo que eu diria nacionalista, né? Social-democrata. Não tem nenhum país que esteja evitando que seja possível sobreviver sem que adquira essa roupagem. Tá? Era esse o ponto que eu queria salientar da fala do... Eu teria outros pontos também, mas eu não vou, né, continuar a conversa aqui. Eu só quero porque não tem tempo, né? Senão a gente ficava aqui até meia-noite. Eu só quero lembrar, fazer uma propaganda aqui do livro que eu vou publicar, ministro e Arthur, que é exatamente sobre essa história, né, de que o ministro Aldo Rebelo se mostrou um grande historiador, eu vou publicar um livro sobre as origens intelectuais do Estado brasileiro. Muito bem. Que conta essa história, né, a que o ministro se referiu. Eu vou pedir só um espacinho aqui para fazer minha autopropaganda, mostrando a capa do livro, que deve sair no mês que vem. Que, enfim, acho que estamos aqui numa comunhão de sentimentos. Né? Com certeza, com certeza. E se eu conseguir achar aqui, achei. Que vai ser esse livro aqui, que se chama Fundações do Pensamento Político Brasileiro. Tá? São fundações do pensamento político brasileiro e, vou diminuir o tamanho aqui, o subtítulo é A Construção Intelectual do Estado no Brasil. Aqui tem toda essa conversa de Luzia Saquaremas, a gente compara, né, eu comparo a origem do Estado brasileiro, né, as tendências cosmopolitas, as tendências nacionalistas, e eu coloquei como capa, né, aqui embaixo, a aclamação de Dom Pedro I, na época da independência, como imperador constitucional do Brasil. O ponto não é a celebração da monarquia, evidentemente, é a celebração da ideia de um império, né, mas de um país unido, de um país grande, que tem, na verdade, a ideia de que é o povo, na verdade, que celebra na aclamação a ideia de um império uno, que fica sobranceiro às províncias. Tá? Então, eu imagino que esse livro deve sair até mês que vem, e é um livro que termina em 1860. É engraçado que o ministro Aldo falou disso. Ele começa em 1580 e vai terminar aqui em 1860 com a conciliação. Já fiz minha propaganda. Fiz minha propaganda aqui.
mas eu acho que o público está interessado nisso, porque eu não falei nada, né? Eu não falei de história. Quem falou de história foi o ministro. Eu agradeço, foi muito boa a conversa. O ministro quer fazer algum comentário sobre a fala do professor Christian? Não, só cumprimentá-lo pelo livro e dizer que nós deveríamos organizar o Disparado Bonifácio, que é um portal que eu mantenho com 2 amigos, tudo amador, organizar, quando as condições forem favoráveis, né, o lançamento do livro do professor Christian, em São Paulo. Tá certo? Com muito prazer. Definitivamente. Estou doido para voltar a São Paulo. Fui para São Paulo no Ano Novo, fiquei trancado na casa da minha cunhada. Olha aí. Uma semana trancado lá. Na próxima, talvez a gente já tenha condições de sair para tomar um chopp. Assim espero. Eu estou cansado de tomar mate. Ei, meu Deus. Vai ser bom. Vocês estão com um tempinho ainda? Porque, dependendo, a gente pode fazer um bloquinho de perguntas. Os internautas fizeram algumas perguntas. Eu acho que era importante, né, fazer pelo menos uma rodada de perguntas. Tá ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler umas 3 ou 4 perguntas dos internautas, tá? Vou ler todas de uma vez. E, em seguida, vocês vão responder na medida que se sentirem à vontade. Tá? A pergunta não é direcionada para nenhum expositor, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar com a pergunta do Ivo Kozer, né? O Ivo Kozer fez essa pergunta. Como os saquaremas lidam com a questão democrática conforme ela surge a partir dos anos 70 e 80 do século XX, ou seja, no processo de redemocratização, né? A gente pode colocar assim. O Dalton Melo Mancabira, Lynch, nessas 3 matrizes, de cada um dos lados apresentados por você, quem são os Luzias e os saquaremas do Brasil de hoje? Essa pergunta é polêmica. Alguns exemplos, por gentileza, né? Eu lembro de mais uma pergunta. O Marlon, mais para trás... Eu não vou achar a pergunta do Marlon. Achei. O Marlon, mais para trás, perguntou sobre referências bibliográficas sobre o Partido Conservador e o Partido Liberal, né? Acho que o próprio livro que o professor Christian já vai lançar já é uma referência bibliográfica que a gente pode, né, sugerir para o Marlon. E, por fim, eu acho que teve mais uma pergunta interessante. Aqui. O Diogo Oliveira perguntou quais as consequências da hegemonia da epistemologia luzia na Nova República. Essa é uma pergunta interessante. E eu queria também deixar aqui uma pergunta minha, né? Eu acho muito interessante a gente também ver os saquaremas e luzias, acho que vai bem de acordo com o que o Diogo falou, né? Como um recorte teórico, um recorte epistemológico da ideologia brasileira, né? De você vai enxergar o Brasil uma espécie de exceção, uma espécie de desvio da regra, ou você vai buscar a especificidade brasileira, né? E como é que isso pode, enfim, para os pesquisadores que estiverem aqui escutando a gente, como é que eles podem tentar incorporar isso na pesquisa deles, né, se for possível? Essas perguntas, deixo aí para os debatedores. Pela ordem. Professor, quer começar? Não, pela ordem começa pelo ministro. Eu sou um pobre Zé Ninguém. Não, você é o pai da matéria, como dizia um narrador esportivo. Mas o pai da matéria é a nação. Não sou eu, não. A questão dos... Houve no Império quem dissesse que não tinha mais parecido com um Luzia do que um Saquarema no poder, ou vice-versa. Em que sentido? Quando no Brasil, recentemente, a minha experiência é que os conservadores lutam pela democracia quando os liberais estão no poder. Então, eu vejo agora, recentemente, tudo que foi feito contra Dilma, contra Lula, contra o PT, era tudo aplaudido, né? Porque era a luta contra o Estado, contra o governo, esvaziaram o poder executivo, transferiram prerrogativas do executivo para o Congresso e para o Supremo Judiciário, as pautas bombas. Então, muito da questão democrática é da conveniência, da política e do momento. A minha compreensão é que a questão democrática é um pacto incontornável.
Não tem como você administrar os conflitos, as contradições, os desajustes, as desigualdades, as deformidades de todas as naturezas na nossa sociedade, se não for pela democracia. Quem é que vai impor uma ditadura? Os ricos, a Faria Lima, tem condições de impor uma ditadura? Os pobres têm condições? Não. Então, é melhor todo mundo aceitar que essa é a regra do jogo e quem estiver disposto a participar tem que respeitar essas regras. Vai ser uma democracia instável, com muitos solavancos, mas isso é próprio do país. Você não tem como ter uma democracia estável, sueca ou suíça, num país tão desajustado como o nosso. Vai ter solavanco. A prova, aliás, de que a democracia está funcionando serão os solavancos, uma certa instabilidade, porque ela está canalizando insatisfações, lutas, anseios, reivindicações. Está sendo o ambiente onde os conflitos são negociados. Essa é que é a questão democrática. Luzias. Eu acho que hoje tem muito... Vejamos o caso do PT. O PT fez concessões ao pensamento Saquarema, principalmente no governo do Lula, mas na a alma permaneceu Luzia. Eu acho que fez concessões pragmáticas. Eu via isso de perto, que eu fui ministro, fui líder do governo, participei. Eu não estou aqui fazendo um julgamento nem uma acusação, estou fazendo uma leitura, uma constatação. A alma era Luzia, tá certo? No fundo, o Estado, no máximo, era um prestador de serviços na área social, mas o pensamento, no fundo era esse. Né? A questão nacional nunca foi a questão central, tá certo? Nesses governos, não era a questão central. Eu olho para a Amazônia, que providências nós tomamos para incorporar, de fato, demograficamente, cientificamente, tecnologicamente. Fui fazer uma Copa do Mundo em Manaus, não tinha infovias de nenhuma natureza, não tinha nada, entendeu? Nada. Os portugueses deixaram a Amazônia para nós e permanece boa parte do jeito que foi deixada para lá. Eu acho que o professor pode dizer assim uma bibliografia mais adequada. Eu leio de tudo. Eu gosto muito de um livro, de um Luzia, o historiador, é o professor Antônio Paim, tenho um grande apreço por ele. Ele fez uma história interessante do pensamento liberal. O problema é que é só o pensamento liberal, ele fica em torno disso. Mas há os livros clássicos, né, do próprio Alberto Torres, do próprio Oliveira Viana, os livros do Gilberto Freire, que era politicamente um Luzia, mas intelectualmente ele foi um Saquarema. Por quê? Em que sentido? Valorizar a formação social brasileira, explicar o Brasil de uma maneira diferente, diferente do que explicou a professora Marilena Chauí, que no ano 2000 publicou um livro, com um título até longo, mas eu só queria aqui citar a conclusão do livro. É sobre os 500 anos do Brasil. A última frase do livro é: não valeu a pena. Então, essa é a conclusão, que é uma conclusão diferente do Gilberto Freire. O Gilberto Freire, para mostrar que o Brasil valeu a pena, inclusive cita lá um episódio no Sobrados e Mucambos. Não, quem cita isso não é o Otto Maria Carpo que conta. Quando chegou ao Brasil, estava depressivo, sem dinheiro, e o Otto Maria Carpo pensou em se matar. Não tinha mais dinheiro, foi vender os livros dele, que eram livros em alemão, que ele era austríaco. Vendeu, mas estava tentando aprender português e pediu uma sugestão do livro, o livreiro lá, o dono do sebo, e entregou a ele Sobrados e Mucambos. Ele disse que, quando leu Sobrados e Mucambos, ficou curado da depressão. Não teve mais vontade de morrer. Teve vontade de ficar no Brasil, de conhecer o Brasil. Então, eu acho que, desse ponto de vista, o Gilberto Freire, pelo menos para mim, tá certo? Foi o que mudou profundamente minha maneira de perceber as coisas do Brasil. Né? A Nova República foi um movimento hegemonicamente Luzia, um movimento contra o Estado,
principalmente naquilo que era representado pelos militares, pela intervenção estatizante, principalmente do Geisel. A Nova República foi isso. E a Nova República permanece até hoje. Dizer que a Nova República, não. Lula foi parte da Nova República. Era a oposição da Nova República, mas era a Nova República. Era isso o que nos conduziu até hoje. Quando terminou, nós chegamos ao nada, que é o que está por aí. Tá certo? Terminei. Se o professor Christian quiser responder algumas perguntas... Meu amigo, você vai ter que me repetir as perguntas. Porque assim... Olha, eu acho que a do Ivo pode ajudar a dar um eixo, assim, para a gente, enfim... Eu sei que o Ivo fez uma pergunta. O Ivo é meu amigo, meu colega, enfim, Saquarema também. Saquarema, tá em casa. Tá todo mundo em casa. Sobre os anos 70 e 80, né, o processo de redemocratização. Então, agora estou vendo aqui a pergunta. A pergunta é ótima, né? Mas é engraçado que ele não faz essa pergunta, mas ele está careca de saber, ele sabe melhor do que eu. Que é exatamente o que o ministro disse, na verdade. Assim como no final do Estado Novo, no final do Império, no final do regime militar, desigualmente, aliás, houve uma espécie de horror do Estado, né? Porque se a gente para e pensa, ministro, a Primeira República, depois quando vem Campos Salles, a gente nunca consegue entender bem que liberalismo é aquele, né? Porque Rui Barbosa fica batendo toda hora da Primeira República, a gente não sabe bem o que é, né? Ele quer democracia e tal, ele diz que é um liberalismo conservador, e eu tive uma dificuldade de entender esse negócio, e aí eu fiz uma pesquisa sobre neoliberalismo no Brasil, estou dando um curso agora sobre neoliberalismo no Brasil, e aí eu percebi a Primeira República é neoliberal. Esse era o liberalismo, né? Era o Joaquim Murtinho, esse pessoal todo que era spenceriano. A Primeira República, até 22, pelo menos, quer dizer, de Campos Salles até 22, ela é spenceriana. Ela é neoliberal. Então, quando a gente vê a reação, né, o movimento tenentista, a gente vê depois o governo Vargas na frente e tal. Quer dizer, aí, o que tem aí na década de 70? Né? Eu acho que o ministro falou muito bem. Você tem o horror do Estado. O Estado é um negócio, é um mal, o Estado não é amigo, e você tem que se proteger contra o Estado. Eu acho que é um pouco... E aí a gente tem os Luzias e Saquaremas, né? A gente tem os Luzias, são os paulistas, é a USP, né? Floresta Fernandes, Sérgio Barco de Holanda, Emílio Vieira da Costa, da História. Francisco Verfort. E Francisco... esse aí exatamente. É porque é um em cada departamento, ministro. Assim, é o EFOR no departamento de Ciência Política, é o Florestan no departamento de Sociologia, embora ele tivesse caçado, coitado. Né? Na História é o Sérgio Barco de Holanda. Tá? Na Literatura é o Roberto Vargas. Quer dizer, a USP é um negócio egrégio, um negócio fantástico. Mas essa coisa paulista, isso explica, ministro, porque São Paulo não é capital. Né? São Paulo é a capital do socialismo cosmopolita dos Luzias de esquerda. É isso mesmo. Com algumas exceções, né? Tem o Bresser, tem... Né? E o Rio é o contrário, o Rio é capital do socialismo nacionalista. É o ISEB, que é o Vanderlei Guilherme dos Santos, entendeu? Que tem esse negócio. Né? Então, a gente tem esse pessoal lá. Raimundo Fauro é um Luzia de esquerda também, é um liberal, não é socialista, mas é um liberal que eu chamo de radical. Também é um cara que tem horror do Estado. Né? Simon Schwarzman é um liberal acadêmico de altíssima categoria, altíssimo coturno, também, mas endossa as teses do Raimundo Fauro. Né? Então, você tem não é à toa que termina no Fernando Henrique. Né? Isso. E São Paulo, professor, consegue combinar, os Luzias conseguem combinar duas coisas aparentemente contraditórias, que é o cosmopolitismo com o provincianismo. É verdade. Mas o cosmopolitismo é provinciano, ministro. É o seguinte, conectado com o mundo e desconectado com o Brasil. Mas é isso, meu irmão. Isso aqui é coisa mais provinciana que cosmopolitismo. Sim, mas é isso mesmo. Entendeu? E aí eu aproveito agora para fazer propaganda de uma outra causa que eu defendo aqui, mas vai ser muito rápido, que é o seguinte: se a gente tem que recuperar a estima nacional, a gente tem que recuperar a história. Se a gente tem que recuperar a história, a gente tem que recuperar o Rio de Janeiro.
E aí a minha ideia, que é a propaganda que eu faço aí, que é assim, a gente tem que botar o Rio como segunda capital, como Brasília, porque Brasília, chega em Brasília, só tem de 60 para frente, não tem nenhuma estátua de Getúlio Vargas, não tem nada lá para frente. Né? Tá tudo caindo aos pedaços aqui. O senhor falou agora no General Osório, a estátua do General Osório no Largo do Paço está depenada, não sobrou nada, arrancaram todos os canhões, arrancaram tudo que tinha valor para vender. Então a coisa está feia aqui do lado de cá. Duque de Caxias só não foi depenado porque está na frente do antigo Ministério da Guerra. Tá? Então, quer dizer, essa crise permanente do Rio tem a ver com essa subtração da condição dela de capital, ao mesmo tempo em que nós, os imbecis aqui, continuamos nos pensando capital. Né? A gente não consegue pensar localmente. Né? Então, eu sou defensor dessa ideia de que ou a gente vira Guanabara de novo, ou vira a segunda capital, como tem vários países que têm uma segunda capital. Né? Mas, enfim, já fiz a minha propaganda, já a segunda propaganda do dia, volta. Né? Então, eu acho que tem essa coisa da criação da nova república, que é uma coisa muito forte do ponto de vista dos luzias de esquerda. Né? Fernando Henrique vem, Covas também é. Acho que tem uma coisa boa ali, mas eu acho que o problema dos cosmopolitas democráticos, né, que a gente não está falando dos neoliberais, é jogar fora a criança junto com a água da bacia. Como é que você vai criar um país miserável do ponto de vista da desigualdade social? Quer dizer, o Brasil é um país rico, é um país potencialmente rico, mas é um país que, ao mesmo tempo, tem uma desigualdade social enorme. Como é que você vai fazer isso sem Estado? Isso é inacreditável. Isso é social-democracia básica. Né? Então, você precisa de Estado. Né? Então, eu acho que você tem esse começo aqui. Eu acho que, em um certo momento, você tem Lula, que faz uma virada, porque o PT, no começo, ele nasce totalmente luzia de esquerda. Ele nasce contra o PTB. Ele nasce, né? PTB, que hoje é o PDT, né? Mas ele nasce totalmente contra isso. O Lula, no começo da carreira, diz que a CLT é o AI-5 dos trabalhadores. Tá? Também o EFOR, como você disse, também. Aliás, eu vou fazer até uma brincadeira aqui. O EFOR, a gente está falando do EFOR aqui, mal dele, coitado, né? Porque ele realmente pecou no passado. Mas você sabe que ele está aqui no Rio agora? Faz uns 15 anos que ele está morando no Rio. E ele virou Saquarema. O livro dele sobre formação do pensamento político brasileiro é todo Saquarema, é todo elogiando o Izeb, é apoiando o Bresser. Ele deu uma virada de... Se eu fosse esse pessoal que está no poder agora, eu diria, deu uma volta de 360 graus. Mas não, ele deu uma volta de 180 mesmo. Né? E aí ele virou uma espécie de Saquarema. É uma coisa curiosíssima isso. Né? Mas o EFOR histórico foi esse cara da década de 70 que escreveu a crítica do populismo, esse troço todo, para esculhambar, enfim, a experiência do trabalhismo brasileiro. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reconhecer que o Estado pode ser mal usado, como tem sido usado mal nos últimos 2 anos, mas a gente tem que perceber também o seguinte: o Estado é fundamental, o Estado é central. Sem Estado a gente não tem desenvolvimento do país, quanto mais no contexto como hoje, né, em que essa coisa do liberalismo econômico foi para o espaço. Né? Mas a gente tem que também entender o seguinte: a gente tem que tentar entender o papel das Forças Armadas, que foi, acho que um assunto central que o ministro levantou. A gente não pode ficar acreditando que as Forças Armadas sejam necessariamente os personagens que se encontram hoje aposentados participando do governo que aí se encontra. O Exército Brasileiro, por exemplo, que é uma das 3 forças, tem pelo menos 300 mil componentes. Né? E é muito difícil você dizer que 300 mil componentes compartilham de uma determinada ideologia, uma única ideologia. E não se deve confundir, repito, eu acho que existe um esforço do governo atual em tentar se confundir com as Forças Armadas. Né? O presidente, outro dia, falou em meu exército, como se o exército de Caxias pertencesse a alguém. Né? E eu não vou estender muito para poder devolver a palavra ao ministro Aldo, se ele tiver interesse nisso. Né? Mas as Forças Armadas não pertencem a ninguém. Essa ideia, né, você tem uma tentativa eleitoreira de colar uma determinada imagem das Forças Armadas, que na República se tornaram um dos principais símbolos, né, junto com os sindicatos, junto com movimentos sociais mais recentemente, com a coroa era isso no século XIX, né, com a ideia do Estado brasileiro, né, com um determinado projeto político. E eu acho que assim como é detestável
a tentativa de apropriação da imagem das Forças Armadas por um sindicato militar, né, que se encontra ainda no Rio de Janeiro. É também detestável a ideia de acreditar que eles pertençam necessariamente a um determinado governo, né? Eu acho que as Forças Armadas formam um grupo muito complexo e muito heterogêneo e que não pode e não merece ser nem reivindicado por uma ideologia extremista de direita, mas também, e muito menos, merece ser criticado como se fosse exatamente esse grupo que está filiado a esse governo que se encontra aí, do ponto de vista desse mesmo projeto. Eu acho que as Forças Armadas são muito mais complexas e aí elas merecem ser valorizadas nesse sentido. E elas já deram provas disso recentemente. Né? Acabou, calei a boca, acabou. Passo a palavra a quem sabe melhor do que eu. Tem mais perguntas, Arthur? Tem mais uma pergunta interessante aqui que a gente pode fazer. Então, faça essa pergunta, porque a gente comenta já no final com uma pergunta feita. Pode fazer. Perfeito. É a pergunta do Davi Costa, né? Como continuar a ideia de um país miscigenado, ao mesmo tempo reconhecer sim as desigualdades raciais e manter esse debate ainda aquecido? Pergunta bastante atual. Que pepino. Bem, nós vamos fazer a fala final e encerrar, é isso? Tá bom. Então, começando aí pela questão já suscitada pelo professor Christian sobre a questão das Forças Armadas. Em 92, 93, o ministro do Exército era um pernambucano, o general Zenildo Zoroastro de Lucena. Um homem nacionalista, um homem muito correto. E ele pediu ao presidente Itamar Franco um decreto com 2 artigos. O primeiro, reconhecendo a fundação do Exército Brasileiro como sendo 19 de abril de 1648, que é a Batalha de Guararapes. E, pelo decreto do presidente Itamar Franco, 19 de abril passaria a ser o Dia do Exército. O Exército já tinha o Dia do Soldado, que é o nascimento do Caxias, mas o Exército passaria a ter o seu próprio dia, que seria esse 19 de abril, em razão da Batalha de Guararapes. E no mesmo decreto se nomeavam fundadores do Exército Brasileiro, os comandantes daquela batalha, que eram o Índio, Poti, o Felipe Camarão, o chefe dos libertos, do terço dos negros, que era o Henrique Dias, e mais 2 ou 3 comandantes, mazombos, mestiços, brancos, o André Vidal de Negreiros, o João Fernandes Vieira e mais um outro. Então, a ideia da data era fazer com que o Exército fosse construindo também a sua identidade com a história e com a memória do país. E o Exército como uma instituição nacional, de construção não apenas material, as Forças Armadas que fizeram o computador, que fizeram o programa nuclear, que fizeram o programa espacial, que faz a Operação Pipa para levar água para os sertanejos lá no Nordeste, que faz as operações na Amazônia para dar assistência aos ribeirinhos. Eu visitei municípios lá na fronteira, onde o único médico, aliás, uma médica, uma jovem tenente do Exército, era a única médica do município, um município do tamanho do estado, aqueles municípios enormes da Amazônia. Essa moça fazia viagens a pé, de dia e noite, para dar assistência a uma comunidade onde não havia acesso que não fosse dessa forma. Então, as Forças Armadas têm essa função. Agora, os seus integrantes, como diz o professor Christian, são das mais diversas origens, pensam das formas diferentes. Nós tivemos, durante o governo Geisel, um confronto, não foi um conflito, foi um confronto, porque houve uma tentativa de deposição do Geisel, que era um chefe reconhecido com autoridade, e o ministro do Exército tentou destituir o presidente da República, o general Silvio Frota. Então, não dá para fazer análises superficiais, né,
dessa instituição, tá certo? E nem deixar de reconhecer o seu papel e a sua função. A questão da miscigenação no Brasil, né, que é a identidade do Brasil. Nós nos vemos assim. É como descreve o Gilberto Freire, e de forma até poética, o Darcy Ribeiro, lá no Povo Brasileiro. Como é que nasceu essa ideia do miscigenado como brasileiro? Foi logo que os portugueses chegaram aqui com as Índias, que hoje tentam criar a ideia que são os filhos do estupro. Se houve estupro, provavelmente houve, mas os casamentos das Índias com os portugueses eram arranjos que os índios faziam para obter também vantagens da presença dos portugueses, dominar tecnologias técnicas que eles não dominavam. O casamento da Bartira com o João Ramalho foi feito pelo pai, pelo cacique de Biriçá, que protegeu a igreja lá, o colégio dos padres. O Taparica, o pai da Paraguaçu, fez o casamento dela com o Diogo Álvares, com o Caramuru. O pai da Tabira, da Maria do Espírito Santo Arco Verde, fez o casamento dela com o Jerônimo de Albuquerque, que era o irmão da donatária, né, da dona Beatriz, que administrou Pernambuco no lugar do marido, que voltou para Portugal. A miscigenação nasce daí, nasce desses casamentos, os mamelucos, os caboclos, que já nasceram construindo o Brasil. Quem expulsou os holandeses do Maranhão, e tem lá uma estátua no centro de São Luís, é venerado como um herói, e expulsou os holandeses do Rio Grande do Norte, foi um filho dessa Índia, já era um mestiço, o Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que era filho da Índia com o Jerônimo de Albuquerque, irmão da donatária. Esse casamento da Paraguaçu com o Diogo Álvares, com o Caramuru, deu origem a essas famílias todas, dos quatrocentões baianos, em São Paulo também, até a rainha da Suécia, a rainha Silva, é descendente da Índia. O general Souza Neto, lá dos Farroupilhos, era descendente da Índia. O Cunha Bueno, que é monarquista, meu amigo, conservador de São Paulo, batizou o nome da neta de Bartira, e convida os índios lá das aldeias de São Paulo, que são os parentes, para vir no aniversário da menina, que ele diz que são descendentes. Ele é descendente da Índia, da primeira Índia, que era essa moça lá de São Paulo, a Bartira, que é nome de rua. Ou seja, a nossa miscigenação vem daí, tá certo? Nós não somos um país formado com a ideia de separação. O racismo existiu e existe no Brasil, e ele tem que ser combatido. Não se trata de dizer que não existe ou de negar. Não, ele existe, precisa ser combatido. O que não pode é importar essa relação do que foi feito nos Estados Unidos, que era do apartheid. Um ministro do Floriano Peixoto conta, o Cezedelo Correia, que foi levar um documento para assinar no Palácio do Itamaraty, aí no Rio de Janeiro, e na hora do almoço, o ajudante de ordem diz ao presidente: está almoçando, mas o senhor informa que o ministro está aqui. Aí o ajudante de ordem diz ao presidente que quer que leve o documento que ele assina. Aí o Cezedelo disse que quando chega, está o Floriano de um lado da mesa e do outro lado um preto velho. E o Floriano apresenta: ministro, esse aqui é o soldado fulano de tal, meu companheiro da Guerra do Paraguai. Você imagina? Ninguém, nem nos Estados Unidos, o Lincoln fez uma guerra civil para libertar os escravos, mas ele dizia o seguinte: vocês vão ser libertos e voltar para a África. Não tem lugar para vocês na América. Esse era o pensamento do Lincoln, que lutou pela libertação dos escravos. Aqui nós lutamos para incorporar. A princesa Isabel tinha amigos negros que frequentavam o palácio. O André Rebouças, o Patrocínio, eram amigos da família real. Amigos da família real. Esse é o estágio do Brasil. Você examina a nossa literatura, é uma literatura de mestiços. Os personagens do Graciliano Ramos são mestiços, os personagens do João Guimarães Rosa são mestiços, os sertanejos do Euclides da Cunha são mestiços. A nossa cozinha é mestiça. Toda a nossa culinária sofisticada, de Belém,
do Pará até Pernambuco, Minas, é tudo uma culinária mestiça. A nossa religiosidade é mestiça, é sincrética, até hoje é. Então, como é que nós vamos nos desfazer disso? Então, é o seguinte, combater o racismo é você incorporar de vez a herança cultural do negro na sociedade brasileira, reconhecer, valorizar e exaltar. A mesma coisa com o índio. Não é separar o índio da comunidade nacional, como se ele fosse uma outra coisa. Eu vi essa semana os índios de Roraima com uma bandeira no seu território. É uma bandeira própria, não tem bandeira do Brasil, é uma bandeira lá da comunidade. Não, isso não pode ser. Nós temos uma dívida, como eu disse, fiz antes de ontem uma conversa com lideranças indígenas, o Brasil tem dívida. Se percorre os pelotões de fronteira, 90% e 99% dos soldados são índios, mas todo oficial é de fora. O oficial é um paulista, é um gaúcho, é um carioca, é um mineiro. Eu digo, tem que fazer um jeito de ter oficial do exército índio. O índio não pode dizer, olha, eu só sirvo para ser soldado. Então, tem que fazer escolas técnicas, fazer núcleos de preparação de oficiais da reserva. Tudo isso precisa ser feito. Agora, no espírito do Rondon, incorporar a sociedade nacional e não criar um confronto. Isso é uma coisa. Isso não é uma coisa simples. Isso não é uma coisa fácil. Você usar minorias para se contrapor a maiorias foi o que o nazismo fez. Foi o que o nazismo fez na Conferência das Nações. Tem o livro do Afrânio de Melo Franco, aliás, do filho dele, do Afonso Arinos, que se chama O Estadista da República, que é a biografia do Afrânio de Melo Franco. Tem lá um longo relato. O Afrânio relatou essa comissão de trabalho lá na Liga das Nações sobre as minorias nacionais. E qual foi a conclusão dele? O Hitler queria usar as minorias como usou as minorias alemãs oprimidas, segundo ele, da Tchecoslováquia e da Polônia, e, em nome dessa opressão, ele rompeu com a soberania da Polônia e Tentaram aqui no Brasil, tentaram isso em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, criar uma comunidade alemã apartada do Brasil, os teutos brasileiros, e o Congresso, a Suprema Corte alemã chegou, vejam só, chegou a reconhecer os índios como arianos, porque ao reconhecer os índios como arianos, você tinha o pretexto para prestar alguma solidariedade. Você imagine. Então, essa questão da mestiçagem é uma coisa estratégica, ou seja, é o nosso DNA. Se você altera isso, e isso não é contraditório com você combater o racismo, elevar a participação da mulher, mas a presença da mulher, como quando eu estava no Ministério da Defesa, tinha um grupo de mulheres lá, que era discutir a valorização da mulher nas Forças Armadas. E eu conversei com esse grupo, eu disse, olha, vamos começar criando uma dívida da sociedade brasileira com a mulher. Uma dívida, criando uma dívida. Não é uma reivindicação sindical. Então, vamos começar valorizando as nossas matriarcas. Vamos dizer que as duas capitanias que prosperaram no Brasil, das que foram construídas, as duas únicas que prosperaram foram governadas por mulheres. A de São Paulo, com a dona Ana Pimentel, e a de Pernambuco, com a dona Beatriz. Ainda teve uma do Espírito Santo, que não prosperou, mas também foi uma mulher. Vamos valorizar as nossas matriarcas indígenas. O Brasil, no seu início, foi construído por mulheres. Vamos valorizar essas mulheres, que você cria uma dívida do país com as mulheres. E aí você torna legítimo você dizer, então, essa dívida tem que ser paga com participação, com promoção, com valorização. Isso é o que precisava ser feito em todos os momentos, que eu procurei fazer isso, valorizar, mas não dizer assim, não, parece que é aquela novela da Globo, a Guerra dos Sexos. A Guerra dos Sexos não vai construir o Brasil, vai construir o Brasil a valorização da mulher, a valorização do negro, da herança negra, da cultura, da sua presença no idioma, na culinária, na vida. Eu nasci no interior de Alagoas, eu estou aqui no interior de Alagoas, onde teve o Quilombo dos Palmares. Eu digo, vamos recompor a toponímia dos quilombos. Tudo aqui tem nome africano, permaneceu. Em São Paulo,
só para concluir. Veja só o que é São Paulo. Eu estou em São Paulo há 40 anos, minha mulher é paulista, descendente de italianos, e eu torço por um time criado por italianos, que é o Palmeiras, e São Paulo é pizza, é massa, etc. E criou-se a ideia falsa de que São Paulo é uma cidade italiana, São Paulo é uma cidade indígena, São Paulo é uma cidade indígena. Itaquera não é nome italiano, Morumbi não é nome italiano, Tietê não é nome italiano, Tamanduateí não é nome italiano, Ibirapuera não é nome italiano, Tatuapé não é nome italiano. Piratininga não é nome... Eu digo, quem botou na cabeça que isso é italiano, minha gente? Isso é indígena, é índio puro. Quem batizou essa cidade, quem criou, está tudo aí, foram os índios. Os índios, aliás... Os colonos aprenderam a língua do índio. O Gilberto Freire disse que é o único caso em que o colono teve... Ainda tem o Iengatu, ainda é falado no norte do Brasil. Se você for na Cabeça do Cachorro, eu fui lá nos pelotões de fronteira, ainda tem índio falando a língua geral. E aí botaram na cabeça que São Paulo é uma cidade italiana. Eu digo, acabe com essa conversa. São Paulo é uma cidade indígena. Olha o nome de tudo que é indígena, dos rios, dos bairros, de tudo quanto é lugar. Terminei. Excelente, professor. Excelente. Muito bom. Fantástico, fantástico. O professor Christian quer fazer algum comentário final também? Queria só fazer duas coisas rapidinhas, né? Eu quero endossar a ideia do ministro, que eu não consigo entender por que é que uma perspectiva nacionalista seria, por acaso, contraditória com uma perspectiva identitária de emancipação, né, do negro, da mulher, do LGBT. Eu não consigo entender bem isso. Né? Por quê? Pelo seguinte, por que você não consegue promover essa agenda positiva e progressista numa chave nacionalista? Isso. Eu fico lembrando de pessoas como, por exemplo, um dos maiores gênios que esse país teve, um dos mais, inclusive, dos menos conhecidos, e que, na minha opinião, foi assim, muito maior que muita gente que está aí sendo vendida em jornal e vendida em universidade, que foi Alberto Guerreiro Ramos. Alberto Guerreiro Ramos foi chefe de Sociologia, Departamento de Sociologia do ISEB, no Rio de Janeiro, aqui do lado, aqui na Rua das Palmeiras, que era negro e era um gênio. Ele mesmo criou uma discussão a respeito da questão da emancipação do negro, participou do Teatro Experimental do Negro, e começou a mostrar como é que a emancipação do negro podia ser perfeitamente feita dentro da perspectiva nacional. Né? Então, eu acho que a gente pode perfeitamente conciliar as coisas, conciliar a agenda americana com a agenda brasileira. Então, isso é uma falsa dicotomia, como, aliás, são falsas muitas dicotomias, especialmente as que dizem respeito à questão nacional. Tá? O segundo ponto que eu queria só ressaltar muito rapidamente é esse ponto que o senhor levantou agora há pouco, que diz respeito à necessidade que a gente tem, enfim, de valorizar essa coisa nacional. Entendeu? Eu acho que a gente não tem saída fora disso. Né? Essa coisa da falta de autoestima torna impossível, na verdade. Sem autoestima você não consegue levantar, sem autoestima você não consegue sair, sem autoestima você não consegue sair dos problemas que você tem. Então, a gente pode até... Eu falo isso muito para os liberais democratas, né? Porque os neoliberais a gente não tem muita conversa. Mas que a gente não tem, na verdade, como a gente levantar, criar democracia se a gente não tiver essa coisa da autoestima. Todos os países, mesmo esses que eles acreditam como sendo países essenciais, centrais, modelares, né? Inglaterra, França, Estados Unidos, todos eles têm autoestima. Então, a gente não tem como ficar esculhambando a memória do país indefinidamente sem que isso tenha uma grave consequência. Tá? É isso que eu queria dizer, e endossando, na verdade, o que o ministro disse hoje. Muito obrigado. Excelente, eu empolgadíssimo aqui com esse debate, resgatando esse relacionamento fantástico mesmo. Então, eu queria agradecer os dois expositores, ao ministro Aldo, ao professor Christian. Foi assim, um debate brilhante, acho que vai deixar um legado
para reflexão a respeito do Brasil. E convidar os internautas que estiverem assistindo para o próximo debate, que vai ser na quarta-feira, dia 17 de março, às 8 horas, com o professor Diego Pautasso e o Andrew Jabor, aqui no canal do Disparada. Não percam, tá bom? É sobre a ascensão da China e a nova ordem multipolar internacional, tá bom? Muito obrigado, agradeço os expositores, agradeço a audiência, foi um ótimo debate. Boa noite. Boa noite a todos, foi um prazer estar aqui com você, Arthur, e com você também, Aldo. Foi fantástico, foi muito bom. Felicidades a todos e boa noite, um abraço forte e fiquem bem. Até breve. Isso.